Bom dia! Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet, que você acompanha todas as manhãs de segunda-feira através do portal Osasco em www.osasco.com.br. Hoje nós transmitimos direto dos estúdios da TV Osasco. Agora nós temos aqui para falar conosco o secretário de Meio Ambiente de Osasco, ele que é o ambientalista, jornalista, Carlos Marques Alves, que também é um dos fundadores do Partido Verde. Para conversar conosco, também o vice-presidente do Secor, Luciano Leite. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui em mais uma segunda-feira, Jefferson, e poder compartilhar com toda a família comerciária desse programa que tem, nessas manhãs de segunda, trazido um pouco de informação, cultura e até mesmo de entretenimento, porque às vezes a gente conta algumas piadas aqui, né? Para o trabalhador comerciário que está sentado aí no seu escritório, começando aí o seu dia, a sua semana, dizer que é um prazer poder estar mais um dia aí junto com você. Espero que você participe dessa vez, né? Interaja conosco pelo nosso site. E Carlos Marques é um amigo também de tempos, né, Carlos? E a gente já tem trabalhado junto a alguns projetos. Um dia o Carlos já me chamou para fazer uma apresentação de uma semana de meio ambiente. Eu falei, mas o que eu faço, Carlos? Não, você tem perfil, sobe lá no palco, nós vamos fazer um trabalho com as crianças e eu queria que você fosse o apresentador. Eu falei, caramba, o cara me mete em cada enrascada, né? Aí fui, mas foi legal, foi uma experiência boa, né? Então, estar com você mais uma vez aqui, a agenda da gente é sempre corrida, né? Mas é um prazer, Carlos, poder estar nesse programa contigo aqui, né? Pois é, coisas boas, né? O secretário Carlos Marques tem um histórico de participação no movimento sindical, ali que é jornalista, militou na imprensa sindical, ainda milita, né, Marques? A gente nunca deixa completamente a imprensa sindical, né? E além de ambientalista, um dos fundadores do PV, fundou também a Sociedade Ecológica de Osasco. Marques, bom dia para você, obrigado por ter vindo. Eu vou começar já direto com uma pergunta, Marques. A notícia da semana passada foi a saída da Marina Silva. Vou pedir para você se apresentar para o nosso telespectador e já fazer um comentário. O que você achou da saída da Marina, que foi o grande tema dos ambientalistas na semana passada? Bem, bom dia aos internautas, vocês que estão aí sintonizados aí na TV Secor, que agora tem um espaço novo aqui na TV Osasco, parabéns. E com certeza Osasco vai ganhar muito mais com isso, porque a informação é fundamental para a nossa melhor condição de vida, para a gente crescer culturalmente, socialmente. Em 2009, quando a Marina Silva foi convidada para vir para o Partido Verde, ela havia se afastado uns meses atrás do Ministério do Meio Ambiente e estava assim, numa situação muito ruim dentro do Partido dos Trabalhadores, e nós sinalizamos com ela um espaço, né, e um convite para que ela assumisse uma candidatura à presidência da República pelo Partido Verde. Depois de uns 6 meses de negociação, isso se concretizou e a Marina colocou como condição também para vir para o Partido Verde que ela pudesse trazer alguns amigos dela, alguns quadros que acompanhavam ela no Ministério do Meio Ambiente. O Partido Verde abriu isso, aceitou isso, e veio para o Partido Verde, assumiu a candidatura. E agora, no começo desse ano, passado o processo das eleições, esse grupo que veio com Marina Silva quis mudar as condições acertadas anteriormente, no sentido de acelerar um processo de que houvesse um espaço maior para esse grupo que ela entende que é vinculado a ela e assumisse o controle do partido, né? E isso foi discutido e a maioria do partido não aceitou isso, né? Nem a nível nacional e nem a nível do estado de São Paulo e outros estados, né? Daí criou-se essa situação ruim que agora culminou com essa declaração dela de estar saindo do partido, né? Mas eu entendo que a Marina Silva ainda vai fazer uma nova reflexão
ela vai ver que a organização partidária é uma coisa muito mais complicada do que você disputar uma eleição ou de você estar na mídia, usando os espaços da mídia, né? Que a Marina Silva é uma figura mundial, tem projeção mundial, então a mídia está sempre aberta no mundo inteiro, especialmente no Brasil, né, onde ela vive, né? Mas a organização partidária é uma coisa muito complicada e nós, uma grande parte do partido quer a Marina Silva no partido, ajudando na construção partidária, né? E com certeza, no decorrer do tempo, ela vai assumir maiores espaços de comando dentro do partido, né? Mas não assim da forma como eles tentaram, né? Pois é, Marcos, aqui nós, um pouco antes do início do programa, nós nos bastidores comentávamos, eu comentei que acho que o Luciano vai concordar comigo, Luciana, como cidadãos, durante a campanha presidencial, a gente tem uma visão de que ela conseguiu criar uma identidade com o partido, não é isso, Luciano? Bom, Jefferson, quero revelar um segredo aqui para vocês. Como todo mundo sabe, a maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu sou filiado ao PT e eu sempre trabalhei as candidaturas do PT a vida toda, né? É claro que enquanto dirigente sindical a gente é apolítico, porque o trabalhador ele não tem essa definição partidária. Mas na minha vida pessoal, eu optei desde a minha adolescência a fazer a militância partidária dentro do PT. E é claro que a gente já acompanhava a Marina de longa data, por todo o histórico dela, por ser mulher, por ter crescido nas circunstâncias que ela cresceu e toda a projeção que foi dada para Marina Silva, inclusive dentro do segmento religioso que eu faço parte, a gente definiu que se apoiaria ou se faria lobby, ou se pediria voto nos nossos espaços de relacionamento para Marina Silva. Então eu votei na Marina Silva, não votei na Dilma, né? Enquanto a gente tem direito a votar em quem nós quiséssemos, né? É claro que a Dilma é nossa presidente e tem feito um bom trabalho, nós fazemos uma crítica construtiva e pontual em alguns momentos, mas entre o perfil de quadro, de pessoa, né, eu tenho certeza que a Marina Silva ela incorporava mais o ideário que a gente sempre acreditou enquanto militante partidário de esquerda, né? Então, por uma questão ética, por uma questão de postura política mesmo, pessoal, né? E pela questão das alianças que estavam sendo formadas em torno da própria Marina, né? Eu, enquanto cidadão comum, optei por fazer meu voto para Marina Silva, né? Então, isso é natural, né? Espero que os meus capas não estejam pedindo isso, né? Mas no segundo turno, aposto que no segundo turno você optou pela candidatura de esquerda, ainda assim, não teve uma... Com certeza, nós fizemos depois todo um procedimento aí para estar apoiando a candidatura da Dilma no segundo momento, mas eu tenho certeza que a Marina ela criou esse perfil da mulher brasileira, né, que passou por todas as fases de exclusão possíveis e venceu. Então, quando a gente observa esse histórico de pessoa, né, que inclusive tinha uma matéria que foi feita sobre a Marina, que ela tinha muito mais o perfil do Lula, né, do que a própria Dilma, o perfil da história da Marina, né? Todos nós conhecemos, não vamos passar, refazer o contexto aqui, né? Mas acho que você tem perfeita razão, Jefferson. A Marina incorporou mesmo esse perfil de candidatura democrática popular e cidadã. E para nós, assim, é um prazer, onde a Marina Silva estiver colocada, seja no PV ou seja em qualquer outro partido, ou se ela criar uma legenda, seja lá qual for, eu tenho certeza que faz parte da democracia, né? E ela vai contribuir com a democracia no país de qualquer forma. Então, é a pessoa em si, né? Não, a gente chama de concepção e prática. Porque quando nós tratamos de movimento político partidário,
Tem algo que nós colocamos que é a concepção, é o modo de pensar das pessoas, naquilo que ele acredita. E a prática é como ela age. Seria aquilo que eu falo e penso e aquilo que eu faço. E quando nós encontramos um quadro político, Jefferson, que faz e fala conforme pensa e escreve, com certeza merece nosso respeito, nosso carinho e, em alguns momentos, também o nosso apoio. Mas essa questão de criar um partido político não é tão fácil assim, né, Carlos Marx? E isso que o Luciano falou é o que aconteceu no Brasil inteiro, né? Então, muitas pessoas votaram na Marina Silva, mas essa votação ela não refletiu muito na estrutura, por exemplo, da representação do PV no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas, né? Você nos contava que ganhou um quadro só, ele passou de 14 para 15 deputados. O Partido Verde tinha 14 deputados e com a Marina elegeu um a mais, passou para 15 deputados. Então, isso já é um crescimento natural do partido, né? Então, a Marina Silva, ela puxou voto para ela, usou o partido, a legenda, o espaço nosso, o nosso horário, né, no horário eleitoral, o espaço do Partido Verde, e ajudou o Partido Verde, né, porque fortaleceu, aprofundou as discussões, né, que a Marina Silva é a identificação muito grande, é o projeto do Partido Verde. As lutas da Marina Silva são as lutas do Partido Verde, e não começou agora, isso desde o início da criação do Partido Verde, em 85, né? E agora, a minha expectativa, enquanto um dirigente local do partido, eu sou fundador também do partido, eu participei da fundação do Partido Verde, hoje aqui no estado de São Paulo, sou o quadro mais antigo do partido, dirigente estadual, municipal e regional do partido, que eu acredito, por exemplo, em 2002 nós tivemos também uma experiência com o Fernando Gabeira, que foi o nosso primeiro parlamentar, né, eleito muitos anos. O Gabeira era o único deputado no Congresso que representava o Partido Verde, e o Gabeira em 2002 ele teve um rompimento com o PV, no momento em que ele queria que o partido apoiasse naquela época a candidatura do Lula, e o partido, a maioria decidiu não vamos apoiar, e o Gabeira saiu do partido, foi para o PT, depois retornou ao PV, veio para o PV, e agora nesse caso da Marina Silva, né, todo esse episódio, esse desligamento, essa discussão, ele se posicionou de permanecer no partido, de continuar essa discussão no partido, que eu acho que ele deve nutrir esse mesmo desejo que eu tenho aqui de que a Marina faça uma reflexão e acabe voltando para o partido, né? E que esse pessoal mais radical que acompanhou a Marina, que veio do Ministério e outros locais, também entenda isso, busque um outro caminho, né? E nós queremos o aperfeiçoamento da estrutura partidária, a democratização. E o Partido Verde já tem 24 anos de história, né? O Sirquis, que é nosso deputado federal do Rio de Janeiro, que se posicionou agora a favor da Marina, até também dizendo que vai se afastar, pediu licença e tal. O Sirquis ficou 9 anos como presidente nacional do partido. O Pena, que é o alvo das críticas central, né? Deputado Zé Luiz Pena, aqui de São Paulo, que está 12 anos na direção nacional do partido, mas ele tem sido reconduzido pelo desejo da maioria do partido, né? E agora, no ano que vem, nós vamos ter outro processo de reeleição ou de eleição dos novos quadros do partido a nível nacional. Que é quando se prepara a base dos partidos, né? Nas eleições municipais, aí se prepara. Então, eu acredito que eu ainda fico nessa expectativa que a Marina, quem sabe, ainda possa retornar e ser a nossa candidata a presidente em 2014, que é o desejo do partido, né? E possivelmente agora em 2012 ela possa ainda estar apoiando as nossas candidaturas locais, municipais, eleger mais prefeitos, eleger vereadores, né, aumentar as nossas cadeiras nas câmaras municipais de todo o país, né?
Ok, Marcos. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e nós já voltamos com o programa TV Secor. Você continua acompanhando em www.osasco.com.br. Brazil is calling you. Celebrate life here. Estamos de volta com o programa TV Secor, que você acompanha no portal Osasco em www.osasco.com.br. Só lembrando, você, internauta, telespectador, você pode assistir esse programa gravado também no canal do sindicato no YouTube, em www.youtube.com/canal Secor. E hoje nós conversamos aqui com o Carlos Marques, que é secretário do Meio Ambiente de Osasco, ambientalista, um dos fundadores do Partido Verde. O Marques também é jornalista e foi jornalista sindical durante muito tempo, né, o Marques? Como é que você avalia, juntando os dois assuntos, como é que você avalia o envolvimento dos sindicatos com a luta do meio ambiente, para a preservação do meio ambiente, para a conscientização, dentro desse contexto cada vez mais presente na vida da sociedade, que é a busca por sustentabilidade? Você acha que os sindicatos evoluíram ao longo desses anos? Com certeza. A gente tem notado que muitos sindicatos, especialmente dessas categorias que são mais bem organizadas, mais fortes, né, dentro da sociedade, e é o caso, por exemplo, dos comerciários, né, o sindicato dos comerciários hoje, pelo que a informação que eu tenho, acho que é um dos maiores sindicatos da nossa região, aqui da região oeste, da cidade de Osasco, né, e os sindicatos estão realmente, até alguns anos atrás, a questão, por exemplo, da segurança do trabalhador, das condições de trabalho, né, que também tem a ver com a sustentabilidade, né? Quando o trabalhador busca ter dentro do ambiente de trabalho melhores condições, segurança, analisar, né, o ambiente de trabalho, isso aí também passa pela questão da sustentabilidade, né? Agora hoje isso avançou mais, porque o trabalhador está vendo que não basta apenas pensar o ambiente interno do trabalho, mas também o entorno desse ambiente, né? Então, por exemplo, no setor produtivo da indústria, né, que hoje as empresas estão preocupadas e há toda uma fiscalização, né, por exemplo, com a emissão dos poluentes,
né, de todos os tipos de poluentes. E há um controle, através dos órgãos públicos, da CETESB, da SABESP, né? E o trabalhador também passa a entender que ele também, quando ele sai do ambiente de trabalho, ele é um cidadão, né? Então o bairro dele, ele quer qualidade de vida, então ele se preocupa, por exemplo, com o lançamento do esgoto da casa dele. Se na rua dele tem esgoto, não tem, ele usa uma fossa, se esse esgoto está sendo conduzido para tratamento, né? Por exemplo, a questão da coleta seletiva do lixo. O lixo que cada um de nós produzimos diariamente é uma média de 1 quilo por cidadão. Todo dia cada um de nós produzimos 1 quilo de lixo. Para onde vai esse lixo? Onde está sendo lançado esse lixo? Uma parte está sendo reciclada? Quem é que está fazendo isso, né? Então, a questão da arborização, nós vivemos hoje o problema da mudança do clima, né, que é o principal problema ambiental do planeta. Então, o planeta é aqui onde nós estamos. Né? Que muita gente fala, um problema planetário, dá a impressão que é outro planeta. Não, o planeta é aqui onde nós estamos, trabalhando, estudando, morando. Então, nós temos que ter esse compromisso, né, com a proteção do planeta, no sentido de diminuir a emissão dos poluentes, né? E hoje a gente sabe que nós, enquanto cidadãos, quando você sai de casa, você tem um carro ou você pega o transporte coletivo, a emissão dos gases veiculares é o maior fator da poluição planetária, que está promovendo todo esse desequilíbrio climático no mundo inteiro, e nós estamos vendo as consequências disso. Mas hoje em dia se fala muito em pegada de carbono, né? O que é isso, Marcos? A pegada do carbono é o que nós produzimos no dia a dia, né? Tudo que você faz, você emite carbono, né? O carbono é o gás, né, veicular para você o uso da energia elétrica, enfim, toda a movimentação que você faz tem a emissão de carbono. Quer dizer, a medida de quanto a gente polui. De quanto a gente polui, né? E o lançamento de carbono na atmosfera. Então tudo tem emissão de carbono, né? Emissão do CO2. Então, para a produção da energia. Então, você está usando energia aqui, então você está gastando carbono, porque tem a produção do seu uso, né? O uso do veículo. Então, você está dirigindo o carro, o seu carro está poluindo. Está lançando, né, dióxido de carbono na atmosfera. Então, se você para, o carro parou a emissão. Né? Se você desligar a energia elétrica, parou a emissão. Então, é por isso que uma das formas de você controlar isso é você reduzir ou você usar um pouco, ser mais responsável com isso. Então, você está em casa, ou se você não está usando a energia elétrica no ambiente que você está, desliga a luz. Então você está economizando carbono. Além de economizar na conta, vai ajudar o meio ambiente também. O meio ambiente. Então, tudo isso, né? Então, tudo que você consome, se você começar a ver isso, então, digamos, com um alimento que você compra, se aquilo, a origem daquilo, se a empresa que está produzindo aquilo, ela é uma empresa responsável, que neutraliza o carbono. Então, hoje, por exemplo, no âmbito da municipalidade, da gestão pública, onde eu tenho minha participação na gestão do meio ambiente, então nós implantamos dentro da gestão pública agora um projeto que chama A3P, Agenda Ambiental na Administração Pública. Então nós estamos trabalhando também dentro da gestão pública com os trabalhadores, servidores públicos municipais, então o uso consciente da água, né, a separação dos resíduos, do lixo, o uso consciente da energia elétrica, você desligar as lâmpadas, né, quando você não está usando, desligar as lâmpadas, o uso do computador, das impressoras, do telefone, porque todo mundo tem que dar essa contribuição, né, para reduzir a sua pegada de carbono. Sua pegada. Agora, é a pegada ecológica. Se você age com responsabilidade, você
você reduz isso, né, o dano ao meio ambiente. A gente hoje ouve até empresas trocando, usando como moeda de troca, né, Luciano, a tal da pegada de carbono, né? Tem empresas que compram a pegada de carbono, trocam por... Até países estão negociando a pegada de carbono, não é isso, Luciano? Verdade. Eu queria, Jefferson, falar um pouquinho sobre isso, mas dizer uma frase que é muito comum, né? Eu acho que ela tem tudo a ver, que é você pensar global e agir local. Resume bem o que o Marx está dizendo. Você tem que ter uma consciência global, mas agir localmente. Nesse sentido, eu queria fazer também, Jefferson, um recorte do geral para o particular, né, antes de falar sobre essa pegada de carbono, a captação de carbono. Desde a Agenda 21 do Rio+10, né, o Tratado de Kyoto, que são alguns temas que a gente já tem debatido há anos. Quanto tempo tem a Rio+10? Quantos anos? Rio+20 agora. Rio+20. O ano que vem. Mas era... Foi em 92. Em 92, né? 92, agora vamos completar 20 anos da Rio, né? Eco-Rio, né? Eco-Rio, então já tem 20 anos que se discute, o movimento sindical tem uma participação efetiva nesses fóruns. Então, há 20 anos a gente teve um despertamento, é claro que tem uma história anterior também, mas vamos fazer esse recorte desse tempo para cá. O Rio 92 culminou, foi o ponto culminante de todo um processo de conscientização que levou a... Mundial. Exato. E o fato dos Estados Unidos não terem assinado o Tratado de Kyoto ainda conseguiu fazer com que os militantes de esquerda ficassem mais revoltados ainda e assumissem mais fortemente a bandeira, né? Porque a gente já é contra o imperialismo norte-americano. Os norte-americanos são o país que mais polui no mundo. Aí os caras falaram, vamos assinar o Tratado de Kyoto. Então toda a militância de esquerda se reuniu nesse sentido. Então você tem essa questão, né, que acionou um estupim de discussão em nível nacional, mundial, mas nacional também. Você tem outro aspecto que é da certificação, as ISO 9000, ISO 9500, etc., que as empresas elas têm a necessidade de serem certificadas como socialmente responsáveis, e a responsabilidade ambiental é um dos fatores que faz com que ela receba ou não a certificação dos seus produtos. Nesse aspecto, por exemplo, as centrais sindicais elas se reuniram em um outro momento que eu queria citar, foi o Fórum Social Mundial. Então, o Fórum Social Mundial aqui no Brasil, que aconteceu em Porto Alegre, depois na África, em vários países também, ele também trouxe essa discussão. E a nossa confederação, que é a Contractas, me incumbiu naquele momento do Fórum de Porto Alegre de fazer alguns seminários mais internacionais, e eles traziam parte do tema que era discutido com as empresas multinacionais, era a questão do meio ambiente, da responsabilidade social, né, de você gerar um ecossistema sustentado, e qual era a participação e a correlação entre os trabalhadores e a empresa nessa responsabilidade. Então nós fizemos um seminário internacional em Porto Alegre que trouxe uma série de subsídios para essa discussão também. Então para mim foi um momento muito enriquecedor, porque quando a gente colocou a questão da terra em discussão, eu até escrevi uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, nos jornais regionais, acho que eu pedi para a Nova Onda fazer uma revisão, e depois em alguns momentos ela saiu em todos os jornais da região, que falava sobre exatamente o tema das guerras e da terra. E quando você fala da terra, você inclui a água, você inclui o ar, você inclui todo o ecossistema, né? Os animais, a vegetação. Então, os sindicatos, eles têm como representante de um segmento social tentado sensibilizar a população para garantir que nós tenhamos um país que cumpra o seu papel nessa agenda também, né? E num segundo momento, né, estou falando do geral particular e de uma forma resumida também, aqui na região, por exemplo, nós temos um trabalho quanto à questão do amianto. Então todos os sindicatos da região fazem um movimento já contínuo pelo banimento do amianto
não só na região, mas também em nível nacional e nível mundial. Pois é, e no estado de São Paulo ele acabou sendo banido definitivamente graças a um deputado de atuação local aqui, né, o Marcos Martins, deputado estadual. Exato. Mas para voltar na pergunta que você falou do crédito de ammoniac, né? Do crédito de carbono. Do crédito de carbono, me perdoe. Empresas no mundo inteiro, por exemplo, eu já fui procurado, eu tenho alguns amigos que são da França, da Alemanha, né, de alguns países, por conta dessa relação internacional que a gente tem, e dizendo assim, olha, tem uma empresa alemã que quer alugar um terreno em São Paulo para comprar os créditos de carbono, né? O que é isso? A empresa polui no seu país, já não tem mais florestas lá para emitir o oxigênio, então eles alugam uma floresta aqui na cidade, alugam um grande território com mata na cidade, no nosso país, para compensar aquela emissão de gás carbônico no meio ambiente, né? Então essa é a captação de carbono, isso custa, ele tem um recurso financeiro que é devido a isso. Então as empresas elas pagam para pessoas que têm um terreno, uma vasta área com árvores, para elas manterem as árvores lá por conta da poluição que ela está lançando no país dela. Como uma compensação pela poluição. É a compensação. E aí, para resumir, assim, o sindicato sempre nos seus materiais, nos seus boletins também faz essa conscientização. E eu, apesar da minha bicicleta ter furado o pneu esses dias, geralmente eu vou para academia de bicicleta, eu venho trabalhar de bicicleta algumas vezes na semana também. É um conselho que eu dou para vocês, né? Seja saudável. Pois é, por falar em agir localmente, o Marcos, como secretário aqui do Meio Ambiente em Osasco, há 8 anos, né? Praticamente vamos fazer 6 anos. 6 anos e meio, vai para 8 anos de gestão, vai completar os 2 mandatos do prefeito, o atual prefeito de Osasco, prefeito Emídio, mas conseguiu imprimir uma certa dinâmica que antes não existia, apesar da pouca estrutura, apesar das dificuldades todas da secretaria, né, Marcos? Quais projetos hoje você tem em execução na sua pasta? Olha, os 3 principais projetos, as ações principais nossas, que estão realmente nesse compromisso do combate às mudanças climáticas, né? Que esse é o compromisso que o prefeito Emídio estabeleceu para a sua gestão na área ambiental, que nós assumimos, né, de incrementar através de muitas atividades da secretaria. Então, desde 2005 nós vamos realizando um grande projeto de arborização na nossa cidade, com a participação da comunidade. Para você ter uma ideia, Osasco é uma cidade que só tem área urbana, né? Não tem área rural. Então você não tem, por exemplo, uma área rural, um lugar assim amplo, onde você possa chegar a plantar milhares de árvores de uma vez só. Então o nosso trabalho é um trabalho difícil, porque você tem que arborizar as vias públicas, as ruas das cidades, né? Nós vimos arborizando os parques municipais, as áreas internas das escolas municipais, estaduais, e especialmente com essa preocupação de levar árvore para as ruas, para as vias públicas, envolvendo a comunidade, porque mais importante que plantar é cuidar para que essas árvores permaneçam, né? Nesse período desses 6 anos, quase 6 anos e meio, nós conseguimos atingir uma meta de 40 mil árvores, sendo que 33 mil árvores nós plantamos. Foram plantadas com a participação da secretaria e da comunidade, e 7 mil árvores frutíferas que nós distribuímos para a comunidade plantar dentro dos imóveis. Então, nos quintais, nos jardins, então árvores de pequeno porte, né? Como faz quem quer plantar uma árvore, Marcos? Então, olha, nós temos hoje no nosso viveiro de mudas de árvores, no Parque Chico Mendes, nós temos um estoque de 30 mil mudas. Nós já plantamos 40 mil, quer dizer, plantamos e distribuímos para a comunidade plantar, e temos mais 30 mil mudas que as pessoas manifestam vontade de plantar, interesse. Nós indicamos as espécies adequadas para que a pessoa não plante na sua calçada uma árvore desproporcional ao espaço. Então basta procurar a Secretaria de Meio Ambiente na prefeitura, né? Ou ligar para lá. Agora vai ser implantado o sistema 156, a pessoa liga e a gente já indica, né, e levamos a muda, ou a pessoa retira no nosso viveiro de mudas. O Luciano quer fazer um comentário, Luciano? Eu queria apenas agradecer também o Marcos, porque é verdade,
ele fez uma doação para nós lá do sindicato há 2 meses atrás de aproximadamente 200 mudas de árvore. E quando nós fizemos o planejamento da diretoria dos funcionários, o tema era meio ambiente também. Então, dentro da nossa casa, nós fizemos o planejamento, discutimos que tipo de política nós íamos estar adotando nesse ano com os trabalhadores do sindicato, nossos colaboradores todos. E no final do seminário, cada um recebeu uma muda de árvore que foi plantada no nosso sítio lá em Biúna. Então foi um momento muito interessante, né? E eu queria te convidar para conhecer o nosso sítio lá e verificar como ficou bonito plantada essas 200 mudas de árvores que foram doadas aí pela Secretaria do Meio Ambiente, para que nós pudéssemos estar concluindo nosso planejamento. Você deve se recordar desse momento também, né? E o vídeo ficou muito legal. Vamos, Marcos, aproveitar que nós já te interrompemos, nós segurar o assunto um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Continue acompanhando em www.osasco.com.br. Para alguns, trabalhar é encurtar a distância entre o que se produz e quem quer comprar. Para outros, é ir mais rápido para casa, para o trabalho e para mais onde a vida levar. Pensar no futuro profissional de quem está pronto para botar a mão na massa. É dar aquele dinheiro extra que tanto ajuda todo mundo no final do mês. É cuidar da saúde de quem acabou de chegar e também de quem já está por aqui faz tempo. Dar uma boa base, fundamental para quem começou a crescer e quer ir longe. Governo do Estado de São Paulo, trabalhando por você. Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito sério, câncer de mama. Mais de 10 mil mulheres morrem por ano no Brasil. E sabe o que eu e você podemos fazer? Prevenir. Faça a mamografia e não deixe de realizar exames periódicos e o autoexame de mama, né? E se tiver alguma dúvida, procure um mastologista. Ele é um médico especialista. Vista você também essa camisa. Estamos de volta com o programa TV Secor. Nós conversamos aqui hoje com o secretário de Meio Ambiente de Osasco, Carlos Marques Alves, ele que é ambientalista e também é um dos fundadores do Partido Verde. O Marques falava aqui a respeito dos projetos da pasta do Meio Ambiente em Osasco, falou sobre a arborização. O Silvio Abraão, de Carapicuíba, nosso internauta telespectador, pergunta: Carlos, além da arborização, o que nós em casa podemos fazer para somar forças ao trabalho da Prefeitura? E eu vou usar essa pergunta como gancho, Marques, para você comentar dos outros projetos que a Prefeitura tem desenvolvido, que a sua pasta tem desenvolvido no âmbito do meio ambiente aqui na cidade. Então, olha, eu gostaria de destacar o projeto Biodiesel Osasco, que nós lançamos há 3 anos atrás, que é um projeto de educação ambiental, em que nós vamos para as escolas, para as igrejas, para as empresas, e para falar sobre o problema da mudança do clima, da poluição do ar, né, o que está acontecendo no nosso planeta, e mostrar que há várias maneiras do cidadão, do trabalhador, participar disso, né? Dar a sua contribuição. E o projeto Biodiesel, ele consiste na arrecadação, na coleta do resíduo de óleo de cozinha, né? Aquele óleo que sobra na fritura. Por exemplo, você vai fritar um ovo, fritar batatinhas principalmente, e isso, por mais que as pessoas queiram se afastar da fritura, diz que comer fritura não é muito bom para a saúde, que engorda e tal, mas ninguém abre mão de uma bela batatinha frita, de um ovo frito de vez em quando. Todo mundo continua comendo. Coisas, né? Então sobra aquele óleo, muitas pessoas acabam jogando isso no lixo, acabam despejando na pia, vai poluir, né? Vai entupir os canos da casa onde sai o esgoto, vai para a rua, vai para a canalização do esgoto da Sabesp, e aquilo acaba indo para onde? Acaba indo para os córregos e para o rio Tietê. No Osasco, só 60% da nossa cidade tem coleta de esgoto.
E desse total de 60%, apenas 10% do esgoto é tratado, que é direcionado para a estação de tratamento de esgoto de Barueri, que recebe esse volume de esgoto da cidade. O resto vai jogado em natura nos córregos, né? Então você provoca um impacto. 1 litro de óleo, quando é despejado no curso de água, no córrego ou no rio Tietê, 1 litro de óleo ele contamina 20 mil litros de água. Isso já é comprovado cientificamente. E você impermeabiliza as margens dos córregos, acaba ajudando nas enchentes, né? Enfim, alimentando, né, os roedores, os ratos, as baratas. Acaba sendo um problema de saúde sério para a comunidade, para a sociedade. Então a coleta do óleo, você separa o óleo na sua casa, né? Aquela sobra da frigideira você vai colocando numa garrafa PET, guardando, e depois você entrega nos parques ecológicos da cidade. Os postos de coleta são os parques? Os parques, que são os locais onde você pode levar a qualquer momento. E também nas escolas municipais e estaduais. Então, o cidadão que tem uma criança, um filho, que numa escola pública do município ou do estado, também as crianças levam para a escola. Cada escola dessa tem um ponto de coleta. Nós temos um galão com capacidade para 50 litros, e ali é acumulado ali, pois a Secretaria de Meio Ambiente montou toda uma estrutura, nós temos um depósito muito bem montado, nós vamos recebendo esse óleo, vamos limpando, fazendo uma limpagem inicial, depois nós direcionamos esse óleo para uma cooperativa na cidade de Campinas, que transforma esse óleo em biodiesel. Ele vira combustível mesmo? Combustível. E o combustível, hoje sabe que no Brasil o nosso diesel ele é chamado B5. Ele tem 5% de óleo vegetal e 95% do óleo de origem fóssil, que é feito do petróleo, né? Então já ganhou 5%, já reduziu um pouco a emissão dos gases do efeito estufa. Mas esse diesel que é fabricado com o nosso óleo é o B100, né? Então essa cooperativa vende esse óleo para empresas que utilizam ele para a produção de energia elétrica, para a produção de energia veicular. E qual é a diferença, Marques? Ele é menos poluente mesmo? Ele reduz em mais de 50% a emissão do dióxido de carbono, além de reduzir também o enxofre, mas o forte é a redução do dióxido de carbono, na faixa de 58%. Então isso é fundamental. E além de tirar do esgoto, né, de limpar, limpar as redes coletoras de esgoto, né? E também não jogar isso nos rios, nos córregos e no rio Tietê, que é o nosso rio da nossa cidade. Então, esse projeto é um projeto importantíssimo. No ano passado, esse projeto ele recebeu uma menção da Agência Nacional da Água. Nós participamos do concurso da Agência Nacional da Água. E o nosso projeto ele ficou entre os 20 projetos finalistas do prêmio da ANA 2010. Então esse projeto é uma das formas que nós oferecemos para cada pessoa participar da sua contribuição, né? E tem um outro projeto também que é uma referência hoje de Osasco, do Brasil todo, que é o projeto que nós vimos realizando de revitalização das minas e nascentes de água. Esse também é um projeto premiado, né? Esse projeto, inclusive na semana retrasada, eu estive em Brasília participando de um seminário internacional, um seminário franco-brasileiro, de discussão da qualidade ambiental, saúde ambiental e água. Que a água também, a água é o elemento mais importante do meio ambiente, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, a pessoa consegue ficar 28 dias sem comer, né? Por isso que quando tem greves, ele fala greve de fome, né? Agora greve de sede ninguém faz, né? Se a pessoa ficar 4 dias sem tomar água, ela morre. Tanto que os grevistas de fome, eles tomam água, né? Todo dia tem que tomar água, senão morre logo também, né? Então a água é o elemento mais importante do meio ambiente. Osasco não é considerado uma cidade produtora de águas. Nós não estamos na área de preservação dos mananciais. Mas nós fizemos em 2006 um diagnóstico na cidade com a participação dos estudantes das escolas estaduais.
E porque a gente sempre quis discutir a questão da água, mesmo antes de ir para a gestão pública, participando do subcomitê Pinheiros Pirapora. E daí, com o apoio das escolas, nós conseguimos descobrir na cidade 60 nascentes de água. Tem nascente de água aqui em Osasco, uma nascente na região do Jardim Três Montanhas, que abastece 2 lagoas enormes, que foi feita uma pesquisa que aquela nascente ela teria capacidade para abastecer diariamente uma cidade com 10 mil habitantes. No entanto, aquela água dessa nascente, ela forma as 2 lagoas, depois vai correndo, córrego abaixo, e vai cair no rio Tietê, né? E não é utilizada para abastecimento, porque a Sabesp não entende que lá ainda não tem viabilidade econômica, mas a água ela vai para o rio. Nós lutamos para despoluir o rio Tietê. Então nós estamos ajudando a limpar as nascentes para ter água boa correndo para os córregos e correndo para o rio, porque nós entendemos que no futuro próximo o rio Tietê será despoluído, como hoje, por exemplo, o córrego Buçocaba, que é o maior córrego de Osasco, está 98% despoluído. Só tem 2% de poluição, que foi uma decisão do prefeito Emídio de exigir da Sabesp, logo no início do seu governo, em 2005, que colocasse as redes coletoras de esgoto na região da bacia do Buçocaba. Como agora isso vai para a cidade toda. Até 2018, a Sabesp assumiu um compromisso com a Prefeitura de Osasco, um compromisso que ia para 2030, inicialmente era de 2030. O prefeito Emílio fez uma grande movimentação na região e conseguiu que a Sabesp reduzisse esse compromisso para 2018, tirar todo o esgoto da cidade. Pois é, Marcos, essa questão da despoluição do Buçocaba, a experiência local mostra que é possível. Falta vontade política, é isso? Exatamente, vontade política e investimento, né? Que isso demanda um grande investimento, né? Você tem que instalar as redes coletoras para você tirar o esgoto que está caindo in natura nos córregos, fazer uma rede, tirar e levar para a grande rede adutora que passa às margens do rio Tietê, que leva para a estação de tratamento de esgoto que tem em Barueri, que é uma grande estação de esgoto que está em boa parte ociosa, que tem capacidade para receber todo o esgoto de Osasco e da região toda. Agora, como a comunidade não cobra isso, é incrível isso, né? Que a gente vê que hoje há uma consciência ambiental avançada, mas as pessoas ainda não cobram isso, né? Nós temos aqui em Osasco o orçamento participativo, que é um local de discussão, de debate, de reivindicações, mas muita gente, quando vai pedir, por exemplo, alguma coisa relacionada com os córregos da cidade, as pessoas pedem para canalizar os córregos. Ainda aquele conceito antigo da canalização. Os córregos são, a grande maioria, canal de esgoto. Não, nós queremos o quê? Nós queremos retirar o esgoto do córrego, que o córrego limpo vai voltar a ter vida, vai ter água pura, vai ter peixe, vai ter vida em abundância, que é importante. Ou seja, mais coisa deliciosa quem gosta de pescaria, de entrar no córrego, nadar no córrego, né? Curtir ali na margem do córrego, sentar, ver os passarinhos. Aqui no córrego Buçocaba, hoje você caminha pela Avenida Irã de Sanazar, você vê as garças pescando ali. E não é uma garça, são várias garças. Por quê? Voltou a ter peixe no córrego Buçocaba. Ainda faltam 2% ainda de retirada de esgoto lá. Pessoas que fizeram canalização clandestina, que jogam esgoto nas galerias de águas pluviais. A prefeitura está identificando isso, está passando isso para a Sabesp para forçar as pessoas a jogar o esgoto na rede de esgoto, não na galeria de água pluvial. A Secretaria também tem um papel de fiscalização desse tipo de situação? A nossa fiscalização hoje em Osasco, ela se restringe mais à questão das áreas verdes, né? Então, por exemplo, a questão da fiscalização do esgoto, das emissões de poluentes, né, gasosos e líquidos, quem faz é a CETESB, que, né, a gestão da água e do esgoto em nossa cidade é competência do Estado por meio da Sabesp, né? E a emissão de outros poluentes através da CETESB. E nós estamos batalhando para formalizar um convênio com a CETESB para que a gente possa também fiscalizar
na área empresarial, as empresas eles vão transferir para a gente a fiscalização, a gestão, o licenciamento das empresas de impacto local, as menores empresas, né? Nossa expectativa é que até o ano que vem a gente formalize esse convênio, mas a competência hoje é do Estado, né? E o Estado realmente não tem investido nisso para agilizar isso, né? Então, como não há uma pressão popular, então isso vai empurrado com a barriga. Você falou da questão da pressão popular, na questão da água, da despoluição, essa pressão ainda não é intensa. Mas, por outro lado, a gente tem a impressão de que o município recebe uma cobrança assim para uma outra questão, que é a questão do lixo, né? Da questão da coleta seletiva, e que Osasco, recentemente, já no início da sua gestão, implantou a coleta seletiva dentro de um processo de conscientização do cidadão. Pelo menos uma vez por semana, um caminhão da coleta seletiva passa em todo o município, em todas as ruas do município, não é isso? Olha, hoje nós temos a coleta seletiva em Osasco, que foi iniciada em 2008, né, e a gestão da coleta seletiva é da Secretaria de Serviços e Obras. Nós fazemos a parte de educação ambiental. E hoje a coleta seletiva de Osasco ela ainda não atinge toda a cidade. Não atinge. Né? Pra você ter uma ideia, Osasco tem 1000 quilômetros de ruas e avenidas. Para você poder circular toda a cidade, demandaria assim, uma estrutura maior do que essa que nós temos hoje, que hoje nós estamos atingindo cerca de 40% da cidade. Então, nós temos 2 cooperativas de coleta seletiva que foram criadas com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Serviços e Obras, e isso está sendo buscado agora em Brasília, um financiamento novo para ampliar a coleta seletiva, né? E nós temos pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis em todos os parques da cidade, alguns outros pontos da cidade. Então, e enquanto a coleta seletiva municipalizada não atinge todo o município, mas as pessoas podem também ajudar nesse processo, separando o lixo na sua casa e colocando na calçada, que nós temos também um grupo grande de catadores autônomos, né, que percorrem todas as ruas da cidade e vão recolhendo esses materiais e encaminhando para reciclagem, né? E então é possível, qualquer cidadão pode contribuir, independente de que a coleta seletiva municipalizada com as cooperativas ainda não esteja chegando em todas as residências, em todas as ruas, todos os bairros, mas a pessoa pode separar, o cidadão pode separar e colocar, levar para um parque ecológico. Lá tem os PEVs, aqueles grandes galões onde as pessoas colocam, né, os containers, ou ele colocar na calçada em dias alternados da coleta do lixo normal. Porque aí a coleta convencional não vai retirar. A coleta tradicional, né, que acontece em todos os bairros 3 vezes por semana, né, é alternada, tem bairros que é segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado, e o centro que é coletado diariamente. Então a pessoa separa e sempre vai ter alguém que vai levar aquilo, vai vender, vai gerar renda para pessoas que estão fora do mercado de trabalho formal, né? Então é possível colaborar e a Prefeitura está correndo atrás para aperfeiçoar esse trabalho. Pois é, isso é uma coisa que a gente nota nos projetos da Secretaria do Meio Ambiente, nos projetos ambientais em geral, que é essa preocupação de trabalhar de forma integrada com a geração de emprego, né? Você não simplesmente cria um sistema de reciclagem, cria também uma cooperativa que vai reunir ali catadores e eles vão extrair dessa atividade alguma renda. Na questão do biodiesel que você mencionou, tem ali também uma cooperativa, quer dizer, sempre existe essa preocupação de integrar com a geração de emprego? De renda, né? De renda, geração de renda e trabalho. Tudo porque hoje a questão social, ela caminha junto com o ambiental, né? Então tudo é socioambiental, não dá para desassociar. Então, todas as atividades, por exemplo, nós temos os nossos cursos também de qualificação para o trabalho. Nós damos cursos básicos de horticultura, produção de ervas medicinais, de jardinagem. Nós já formamos mais de 500 jardineiros autônomos
que hoje estão aí pela cidade prestando serviço, entraram para as empresas de jardinagem, pessoas que aprenderam a cultivar alimentos até dentro de vasos, pequenas jardineiras na sua casa, nos quintais, em muitas escolas, as hortas escolares, os cursos, por exemplo, de você fazer artesanato com material reciclável, né? Que mais importante que reciclar é reutilizar. Então nós ensinamos as pessoas a reutilizar. Então nós demos, por exemplo, um curso agora recente, iniciamos uma atividade agora recentemente, montamos uma pequena marcenaria artesanal, nós estamos pegando então sobras de galhos de árvores, troncos de árvores que foram excluídas ou caíram durante os temporais, ou estavam com cupim e tiveram que ser cortadas. Então, para você não jogar aquela madeira fora no lixo, então a gente está fazendo móveis, levando para os parques. E nós vamos dar agora um curso, agora a partir de agosto, um curso de marcenaria para 20 pessoas que vão aprender a trabalhar com a madeira dos pallets, né, de caixas, aquelas caixas que são utilizadas para vender produtos hortifrutigranjeiros, né? As pessoas vão catar aquilo, tirar, e muita gente joga isso na rua, até móveis, cadeiras, mesas. Então nós vamos recuperar isso e reutilizar. Você faz aquilo voltar para o ciclo produtivo e serem reutilizados. Então isso também é muito importante. Luciano, queria fazer uma colocação, Luciano? Eu queria sugerir para o internauta aqueles vídeos do Al Gore sobre o aquecimento global. Dá para pesquisar na internet, tem subsídios assim, que são muito ricos. E nós já estamos caminhando para o encerramento, eu queria fazer as minhas considerações. Por favor, fique à vontade, Luciano. Sugerindo que os internautas eles procurem esses vídeos do Al Gore sobre o aquecimento global, que amplia bastante o tema, e você vai achar outros materiais que são interessantes também estar observando. Eu queria fechar, Walter, falando sobre a questão de soberania, perdão, Jefferson, de soberania nacional. Quando eu estava, Marx, na terceira ou quinta série, não me recordo agora, porque já faz muito tempo, eu li um texto que o título dele dizia "O inglês comprou o mar", né? Não sei se você recorda, é um texto bem pedagógico, que falava porque há 150 anos atrás, todos os portos no Brasil eles estavam sob o domínio da Inglaterra. E hoje nós percebemos o quê? Que a maioria das multinacionais, eu já tive a oportunidade de estar em algumas, elas têm adquirido as suas propriedades nas regiões de manancial. Porque a água, como foi falado aqui, é o material mais importante, né, do planeta. Então, isso significa poder. Então, o capital internacional tem buscado poder econômico comprando terrenos aonde os seus territórios dentro das regiões de mananciais do Brasil. Então, se você que está nos assistindo acha que essa questão não é importante, né, tem gente que acha que é. Então, se nós não começarmos a ter um olhar e nos sensibilizar e assumirmos nossa posição quanto a esse tema, logo mais nós vamos ter que pagar muito mais caro pela água que nós estamos bebendo, né? Então, fique de olho, fique atento e faça a sua parte. É verdade. Bom, a Lívia Freire, Marcos, para estar caminhando aqui para o nosso encerramento, a Lívia Freire de Osasco pergunta como ter acesso a esses cursos. Eu vou estender um pouquinho a pergunta dela, pedir para você deixar os contatos da Secretaria, quem quiser participar, se informar, saber mais sobre os projetos, como é que entra em contato com você, com a Secretaria de Meio Ambiente? Então, olha, o site da Prefeitura é www.osasco.sp.gov.br. No site da Prefeitura tem um link, Secretarias. Você clica lá, Secretarias, abre as Secretarias, clica Meio Ambiente. Então tem uma página nossa com todas as nossas atividades, os nossos programas, os cursos, né? Ou ir até o Paço Municipal, sede da Prefeitura, Avenida Bussocaba, número 300, Sala 41, então você vai conhecer tudo, há vários cursos, sempre turmas novas e espaços, as salas verdes em 2 parques, onde você tem acesso a vídeos, a literatura específica sobre o meio ambiente, a nossa equipe técnica de engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, educadores, gestores ambientais, enfim. É um trabalho grande, é uma equipe que nós conseguimos formar graças ao apoio do prefeito Emílio, que tem dado grande
sustentação às nossas atividades, e está lá à disposição. E se alguém também quiser entrar em contato comigo diretamente, vou dar meu e-mail também, que é para todos, é C Marques Alves, é C de Carlos, Marques, M-A-R-X, Alves, @uol.com.br. Estou à disposição de todos, tenho o maior prazer em recebê-los e trocarmos informações, e venham participar conosco. Obrigado, Carlos Marques, obrigado, secretário, obrigado também a Luciana pela participação no programa, e o TV Secor vai ficando por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do sindicato em www.secor.org.br todos os direitos, benefícios e as novidades da sua entidade. E nós contamos com você na próxima semana, às 10h30 da manhã, aqui no programa TV Secor. Um grande abraço e até mais.